Olá, o tema de hoje é mulheres na Bíblia. Vamos dar uma certa noção, alguns exemplos do que a Bíblia fala sobre as mulheres, como a Bíblia apresenta as mulheres, o valor que a Bíblia dá às mulheres. Isso é extremamente importante porque, evidentemente, as mulheres são a maior parte das comunidades cristãs. Todas as estatísticas mostram que as mulheres são de 2/3 a 70% das pessoas que frequentam assiduamente as comunidades cristãs. Então, é fundamental entender o papel delas no cristianismo e nada melhor do que olhar para o que a Bíblia mostra e apresenta para que a gente possa entender um pouco melhor essa situação toda. Esse vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, onde nós discutimos questões fundamentais para a fé cristã. Então vamos ao tema Mulheres na Bíblia. Nos tempos bíblicos, e a gente precisa lembrar aí que a Bíblia foi escrita ao longo de um período de uns 1.500 anos, mais ou menos, as mulheres eram muito dependentes dos homens. Mais no período do Antigo Testamento e menos no período do Novo Testamento. Mas, em ambos os casos, para os padrões atuais, as mulheres eram muito dependentes dos homens. As mulheres eram tidas quase como propriedade dos homens. Na verdade, no Antigo Testamento, na época nômade, as pessoas viviam em tribos, etc., isso lá nos tempos dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos, era exatamente isso que acontecia. As mulheres eram sempre propriedade de algum homem. Quando nasciam, propriedade do seu pai, se seu pai morria, do irmão mais velho, quando casavam, do marido, se o marido morria, do filho mais velho, e assim por diante. Essa era a situação das mulheres. Elas não tinham propriedades, bens, e, portanto, eram totalmente dependentes dos homens que tinham propriedade delas para sobreviver. Nós vemos isso claramente no livro de Ruth, quando os homens da família de Noemi morrem e Noemi e Ruth, que era a nora dela, ficam sozinhas e sem condição de se sustentar economicamente por causa dessa limitação que as mulheres tinham na vida normal, no dia a dia. No tempo de Jesus já é um pouco diferente, já é uma sociedade muito mais urbana, já existiam grandes cidades como Jerusalém, e a situação das mulheres mudou um pouco, também por influência da cultura grega e romana, que eram as culturas dominantes na Palestina na época de Jesus. E a gente vê mulheres já com posses, mulheres com atividade econômica, com posição ativa. Inclusive, a Bíblia conta que um grupo de mulheres seguia Jesus, o grupo de Jesus e seus apóstolos, e os sustentava com seus recursos, quer dizer, elas tinham recursos. Isso seria impensável nos tempos lá do Antigo Testamento, onde jamais mulheres iriam seguir um rabino, etc. Isso seria impensável naquela época. Então, a situação foi mudando ao longo desses 1.500 anos, melhorando bastante, mas ainda assim, mesmo no Novo Testamento, a posição das mulheres para os padrões de hoje deve ser considerada uma posição muito ruim. Mas o que a Bíblia faz não é apoiar que as mulheres fossem tratadas assim ou assado. A Bíblia se limita a descrever como elas viviam. E quando a Bíblia se pronuncia sobre a questão do homem e da mulher, ela sempre coloca os dois em igualdade. Paulo foi muito claro sobre isso. Ele falou: não há judeu nem grego, ou seja, não importa se é judeu ou não judeu, não importa se é mulher ou se é homem, todos são iguais perante Deus. Paulo foi claro sobre isso. Então, o ensinamento da Bíblia é a igualdade entre homens e mulheres, mas a prática das sociedades ao longo desses 1.500 anos
não foi essa. Agora, é importante entender que, mesmo assim, as mulheres tiveram um papel fundamental em diversas histórias da Bíblia. Desde lá da história de Abraão, quando Abraão começa a desenvolver sua família com Sara, depois vem seu filho Isaque, depois vem Jacó, isso a partir de Gênesis capítulo 12, a gente vê as mulheres tendo enorme importância no, no andamento das coisas, mas é uma importância mais de bastidores. Elas não tomam, nessa fase, um papel de frente, um papel assim, não são as artistas principais, digamos assim. Elas agem de bastidores. Então, a gente vê, por exemplo, Rebeca trama toda a traição que Jacó fez ao pai quando ele fingiu o seu irmão Esaú. Quem faz isso é a mãe de Jacó e Esaú, Rebeca, que arma tudo porque ela queria que Jacó herdasse a bênção do pai, a bênção da promessa de Deus. Nós vemos isso também na família de Jacó, com as suas mulheres, Lia e Raquel, que brigavam entre si pelo amor de Jacó e armavam coisas nos bastidores, etc. Então, isso é muito comum. As mulheres, embora não muitas vezes não assumam o papel principal, elas são fundamentais nos bastidores. E foram elas que muitas vezes armaram as situações, tanto para o bem quanto para o mal, que pautaram as histórias da Bíblia. Mas eu queria falar aqui de algumas mulheres que tiveram uma posição diferente. Elas tomaram o seu próprio destino nas mãos, para o bem ou para o mal. Uma delas terminou mal a vida ao fazer isso, mas tomaram um papel preponderante, foram para o centro do palco, tomaram o seu caminho, tomaram o seu futuro nas suas mãos. Eu começo com Tamar, que está lá em Gênesis capítulo 38. Essa mulher, ela era uma mulher cananita, portanto, uma mulher que nasceu na Palestina, mas não era de origem israelita. Ela era uma mulher de um povo estranho ao povo de Israel. Mas ela se casou com o primeiro filho de Judá, que era um dos filhos de Jacó. Judá é o patriarca da tribo de mesmo nome, da onde Jesus nasceu. O rei Davi é da tribo de Judá e Jesus é da tribo de Judá, por isso ele é conhecido como leão da tribo de Judá. Então, o patriarca dessa tribo, que era filho de Jacó, tinha 3 filhos homens. E o primeiro, se casou com essa mulher, Tamar. Mas ela ficou viúva antes de ter filhos. Pela lei do levirato, cabia ao filho seguinte casar-se com a viúva do irmão para fazer nela um filho e este filho herdar o nome do primogênito e dar seguimento ao seu nome na família. Esse homem era Onã. Mas Onã não cumpriu com as suas obrigações porque, morrendo o irmão sem filhos, a primogenitura era dele. Se ele faz um filho na viúva do irmão mais velho e esse filho haveria a ser o herdeiro do primogênito, os direitos da primogenitura passariam para o filho de Tamar, com o próprio Onã. E Onã não ia jogar contra o próprio patrimônio. Não vou fazer isso. Então, ele fingiu cumprir as obrigações dele, mas não fazia isso de fato. E Tamar não engravidou. E aí, como Onã descumpriu a lei de Deus, ele acabou sendo punido e morreu. É claro que Jacó não sabia disso, não sabia que Onã tinha sido punido por Deus. E aí o que ele viu foi que aquela mulher, Tamar, tinha se casado com 2 dos filhos dele e os 2 filhos morreram. Ele pensou, cara, essa mulher
é uma azarada, ela carrega com ela uma maldição. Não vou dar o meu terceiro filho para ela, chamava-se Selá, esse menino, para cumprir a lei do levirato, como deveria ser. Não vou fazer isso, porque vai morrer meu filho, meu terceiro e último filho também, e eu vou ficar sem netos. Eu preciso desse filho vivo. E ele deu para Tamar a desculpa de que o filho era muito jovem, não podia casar, pediu que a Tamar esperasse e foi empurrando de barriga para que o assunto caísse no esquecimento. E, com isso, ele condenou Tamar a viver uma vida terrível. Ela vivia na família do marido, né? Vivia na família de Jacó, ela era estrangeira, ela não tinha filhos, ela era uma morta-viva. Ela era uma pessoa sem lugar, sem prestígio, sem posição, sem nada, sem futuro. E Tamar era uma mulher com personalidade forte, ela não se conformou com essa situação e resolveu agir por conta própria. Ela se disfarçou de prostituta e colocou-se à beira da estrada. Judá, o sogro, era viúvo, portanto, não tinha uma mulher na vida dele. Judá passou pela estrada, viu aquela mulher bonita à beira da estrada. Naturalmente, a Tamar se disfarçou para o sogro não reconhecer e teve interesse e manteve relação sexual com ela, pensando que ela fosse uma prostituta. E como ele não carregava dinheiro com ele deixou com a mulher o seu selo, o seu cordão e o seu cajado como penhores, dizendo: olha, estou deixando isso aqui com você e é claro que eu vou voltar para te pagar, porque esses objetos valem muito mais do que aquilo que eu te devo. E mais tarde mandou os servos voltarem com dinheiro para pagar para ela, mas a mulher tinha desaparecido e ele perdeu aqueles penhores, porque ninguém sabia, ninguém conhecia a tal prostituta, porque Tamar não era prostituta, ela não era de fato conhecida ali. Tempos depois, Tamar apareceu grávida. E como Tamar não tinha marido, ao aparecer grávida, era uma relação sexual ilícita. E aí as pessoas do clã perceberam e levaram à presença de Judá para que fosse castigada. E a pena era a morte na fogueira. E quando a situação estava feia para o lado de Tamar, Tamar chegou e disse assim: o pai do meu filho é esse que tem esses penhores aqui. E mostrou para Judá os próprios penhores dele. E aí Judá se deu conta que ele era o pai dos filhos de Tamar. E aí, naturalmente, liberou a Tamar, reconheceu os filhos, e de Tamar nasceram 2 meninos. Um deles, Pérez, acabou entrando na linhagem de Jesus. Portanto, Tamar está na linhagem de Jesus, o que demonstra que Deus aprovou o que ela fez. Essa mulher tomou o seu futuro nas suas próprias mãos e não teve medo de apostar tudo para poder chegar onde ela precisava chegar. Outro caso de mulheres impressionante são 2 parteiras que estão contadas lá na história do Êxodo, no capítulo 1, versículos 15 a 22. O povo de Israel estava escravo no Egito e o faraó do Egito foi avisado pelos seus astrólogos que haveria de nascer um libertador, que era Moisés, que tiraria o povo da escravidão. Então, para prevenir que isso acontecesse, o faraó deu ordem para que as 2 parteiras que atendiam o povo de Israel, que atendiam as mulheres quando davam à luz, elas se chamavam Sifrá e Puá, que matassem todos os recém-nascidos israelitas do sexo masculino, para, com isso, tentar ver se Moisés era eliminado no nascimento. E essas mulheres, arriscando a própria vida, desobedeceram o faraó e salvaram os bebês, dentre eles Moisés. E depois Moisés fica escondido na casa dos pais, até que ele cresce, aí a mãe bota ele no cestinho, bota ele no rio Nilo, para ele acaba parando aos pés da filha do faraó e é criado no próprio palácio do faraó. Essa é a história de Moisés, que é uma história interessantíssima. Mas essas 2
parteiras, elas se rebelaram contra a ordem do próprio faraó, correndo risco de vida, e são mulheres fundamentais na história de Israel. A outra mulher, ela não é israelita, ela é persa, mas é uma mulher que tem uma história interessante. Ela se chamava Vasti. Isso está lá em Esther, capítulo 1, versículos 10 a 22. Essa mulher, a história dela quase nunca é lembrada. Ela era rainha do rei Assuero, que era o rei da Pérsia. Hoje, pela história, se imagina que esse Assuero era o rei Xerxes, que é como ele é conhecido. E essa Vasti era uma mulher de enorme beleza. Por isso o rei adorava exibi-la, assim, meio como um troféu. E certa vez o rei deu uma festa que durou 7 dias. Vocês imaginam, pessoal, um monte de homem bebendo e comendo durante 7 dias, sem fazer outra coisa. Imagina os abusos, etc., as coisas que aconteceram. No último dia, o rei, profundamente embriagado, ordenou que Vasti se vestisse com a coroa e as vestes reais e viesse à sua presença, porque ele queria exibi-la como um animal amestrado para os convidados. E, para espanto de todos, Vasti se recusou a desempenhar esse papel humilhante. E aí os conselheiros do rei se voltaram contra ela e pediram ao rei para punir Vasti, para evitar que as mulheres do reino seguissem o exemplo dela. É como se Vasti fosse uma feminista, assim, em estado embrionário, se recusou, com toda a razão, ela estava certíssima, se recusou a ser exibida como um animal amestrado, e os conselheiros do rei queriam matar na origem aquela rebeldia, aquela demonstração de amor próprio que a Vasti estava dando. E aí pediram ao rei que a punisse, e o rei a puniu, o rei a exilou, ela perde o cargo de rainha. Ela teve uma atitude de grande dignidade, o que fala muito bem dela, mas perdeu o lugar que tinha e acabou a sua vida em desgraça, embora não tenha sido morta. A Bíblia não fala que ela foi morta, executada por Assuero, mas terminaram seus tempos de glória. Mas ela deixou um grande exemplo de uma mulher corajosa, uma mulher com autoestima, uma mulher que sabia que ela tinha valor e que ela não podia ser tratada assim. O quarto caso que eu queria comentar aqui é da rainha Esther, que foi a sucessora de Vasti. A história de Esther está no livro de mesmo nome, nos capítulos 4 a 7. O que acontece é que o rei exilou a rainha Vasti e ficou sem mulher. E aí foi atrás de uma outra rainha e procurou entre as jovens do reino e acabou se fixando em Esther, que era israelita e era uma mulher de enorme beleza. E Esther acabou se tornando a rainha. E aí, em dado momento, há um complô para destruir o povo judeu que estava exilado lá na Pérsia. Tinha lá, era uma população grande que tinha sido levado para o cativeiro quando a Babilônia destruiu Jerusalém, levou pessoas lá para a Babilônia. Depois os persas dominaram a Babilônia e herdaram os judeus que viviam no cativeiro. E é assim que Esther aparece nesse local, nessa condição. Quando ela percebeu que o povo dela ia ser destruído e ela sabia que era rainha, ela tinha a possibilidade de fazer alguma coisa. Ela tomou coragem, vestiu-se com as vestes reais e foi à presença do rei, sem ser chamada, para desmascarar a trama contra o povo dela. Agora, isso fez com que ela corresse um enorme risco, porque caso o rei não aceitasse bem a sua atitude, ele poderia mandar matá-la, pois a rainha não podia tomar a iniciativa de ir até o rei é que tinha que chamar a rainha. Esse era o costume dos persas. E, ao tomar a iniciativa de ir até o rei, Esther correu um risco terrível. E aí há uma frase fantástica, que quando ela é advertida do risco que corria, Esther pediu ao povo que orasse e jejuasse com ela e por ela, e declarou corajosamente que ela ia até o rei. E aí a frase dela é: se perecer,
perecer. Ela teve sucesso, o rei aceitou a visita dela, ela desarmou o complô e o povo de Israel foi salvo. E a coragem de Esther é comemorada até hoje pelos judeus na festa chamada Purim, que é uma festa religiosa judaica. Esses são alguns exemplos de mulheres extraordinárias que fizeram a diferença, mostrando que, embora tivesse um papel menor na sociedade, etc., a realidade dos fatos é que as mulheres eram fundamentais e continuam a ser fundamentais até hoje. Nenhuma igreja cristã pode prosperar sem uma presença grande, duradoura, construtiva das mulheres. Elas são a alma da igreja, elas são fundamentais. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, nos siga nas nossas redes sociais, nos indique para amigos, nos indique para parentes, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Porque o nosso objetivo é simplesmente divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a sua audiência aqui e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.